Então você vê que João testemunhou tudo, né? Porque João viu o nascimento da igreja em Atos 2, e João também viu o declínio da igreja. Quando começou a acontecer o declínio? Aqui, nessa carta, nos conta, no final do primeiro século. Então João viu o nascimento da igreja, mas João viu o sol que não era para se pôr. João viu o sol se pondo. Entende? O caminho da igreja era para ser um caminho sempre de luz do meio-dia, até ser dia perfeito, lembra? Provérbios 4:18. Mas aqui você tem uma igreja que declinou. Então você vê um pôr do sol na vida da igreja. Como nós vemos isso no livro, aí nessa carta à igreja em Éfeso? O que encontramos nessa igreja? Aparentemente, tudo está bem. Tem obras. Eles tinham muito trabalho, muitas obras, muito serviço ao Senhor. E olha, amados, trabalho árduo. Porque esse final do primeiro século foi também um tempo de muita expansão da igreja. Depois da morte dos apóstolos, né? A igreja, porque cada apóstolo que morria, você sabe que os 12 originais, por exemplo, todos foram martirizados. Inclusive, como diz Paulo sobre si mesmo, um abortivo, né? Ele também foi martirizado. Então, a cada martírio, a igreja avançava ainda mais. Quanto mais cristãos morriam, mais a igreja crescia, mais a igreja se expandia. Então, no final do primeiro século, você tem muitas obras, você tem trabalho árduo, você tem perseverança diante das perseguições. Esses irmãos perseveraram, não voltaram atrás, não retrocederam, enfrentaram a fúria dos imperadores de Roma e não retrocederam. Enfrentaram a fúria da liderança judaica da época e não retrocederam. Então é gente que permaneceu firme, inabalável. Mas no verso 4, o Senhor tem algo contra eles. E o Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Qual é o problema deles, amados? Eles abandonaram o primeiro amor. Essa é a apostasia em forma embrionária. Por isso você olha para Éfeso e diz: mas essa igreja está bem. Afinal de contas, onde você tem obras, trabalho árduo e perseverança diante da perseguição, irmãos, o que mais nós queremos? Alguém poderia perguntar: mas o que o Senhor quer mais além disso? Nós estamos envolvidos na obra, trabalhando arduamente, enfrentamos a perseguição e perseveramos. O que o Senhor quer mais? Aí o Senhor vem e diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor. O que significa abandonar o primeiro amor? Isso quer dizer, amados, que a fonte de inspiração para fazer a obra já não era mais o Senhor Jesus. Abandonar o primeiro amor é, na verdade, afastar-se de Cristo Jesus. Sabe como começa essa separação, esse abandono, esse apartar-se? Começa com a independência dele. É quando a obra é feita sem depender dele. É quando nós começamos a fazer as coisas por obrigação. As coisas são boas, nós estamos obedecendo ao Senhor, mas nós estamos fazendo por obrigação. Nós ligamos o piloto automático, né? E nós deixamos a máquina trabalhando. Não tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então nós ganhamos gente, alcançamos pessoas, a igreja se expande, a igreja cresce. Nós enfrentamos as perseguições, perseveramos diante das perseguições, temos paciência, mas tudo no automático, sem depender
de Cristo Jesus. Amados, essa atitude é a apostasia na forma de embrião. É ainda só um embrião. Agora, quem são os vencedores de Éfeso? Porque em todas as 7 cartas, todas as 7 igrejas, você vai encontrar os vencedores. E como eu compartilhei uma vez com os irmãos, onde você tem vencedores, onde os vencedores são destacados, você tem um grupo que não venceu. Você tem um grupo que foi derrotado. E aí por isso em cada uma das igrejas, o Senhor dá um recado aos vencedores. Há o que vencer, diz o Senhor. E aí você tem 7 promessas do Senhor a esses 7 grupos de vencedores. Quem são os vencedores em Éfeso? Os vencedores em Éfeso são aqueles que perseveraram no ensino e na imitação dos apóstolos. Naqueles que andaram exatamente como os apóstolos ensinaram, imitando. Lembra de Tessalônica, dos Tessalonicenses? Paulo diz a respeito deles: vocês são nossos imitadores. Eles imitaram os apóstolos no trabalho. E amados, os apóstolos nunca se afastaram da dependência absoluta do Senhor. Nunca. Agora nós podemos, no século 21 ainda, né, fazer o trabalho para Deus de modo independente. Como nós fazemos? É quando nós já não oramos mais. Nós não precisamos, nós já nem pedimos mais oração. Nós sabemos fazer as coisas, nós sabemos cuidar das vidas. Nós sabemos lidar com os problemas. Nós confiamos na nossa... Nós confiamos em nossa experiência. Porque temos tanto tempo já, tem tanto tempo que eu estou cuidando de vidas. Amados, eu preciso, cada vida que eu vou ajudar no Senhor, eu devo ter tamanha dependência tão grande quanto a que eu tive na primeira vez, com a primeira pessoa que eu ajudei. Lembra quando você nem queria, porque não se achava qualificado, achava que não conseguia? Como que eu vou resolver essas coisas? Ficava ligando para outros irmãos: escuta, como é que eu faço? E as perguntas quando vierem, o que eu vou responder? Apavorado. Irmãos, esse apavoramento é santo, porque isso nos faz depender de Deus, depender do Senhor. Agora nós corremos o risco de chegar a um ponto que não dependemos mais. Nós sabemos como fazer, eu sei o que falar, porque eu já tive algumas experiências nessa área, eu já sei como as pessoas agem e reagem e tal, então eu já sei como fazer. Isso é a apostasia em forma de embrião. Começa assim. Muito bem, aí nós temos a segunda igreja, que é Esmirna, que ocupa apenas 4 versículos, versos 8 ao 11. A igreja de Esmirna representa a igreja logo após a morte de João, ou seja, a igreja do 2º século, a igreja aí dos anos 100, né? Ano 100, ano 200, nessa altura ali. Esmirna é essa igreja. Aí é interessante que aí no texto diz assim, verso 10: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas é interessante que esses 10 dias representam 10 perseguições. E você consegue mapear, depois se você tiver interesse nisso, me fala que eu te mando isso daí por e-mail. Tá? Nesse período a igreja sofreu 10 perseguições cruéis por parte do Império Romano. Isso do ano, logo depois da morte de João, então ano 100, até o ano 305 aproximadamente.
Isso é o período da igreja de Esmirna. Tá? É o período profético aí. 10 perseguições a igreja sofreu. Mas perseguições cruéis. Tanto que aquilo que aconteceu no primeiro século, a perseguição do primeiro século, não foi nada comparado com o que a igreja enfrentou depois da morte dos apóstolos. Porque depois da morte dos apóstolos, parece que Satanás ficou ainda mais enfurecido, ainda mais louco e partiu para cima da igreja com todo o aparelhamento do Estado romano. Você tem uma ideia? O último imperador romano a perseguir os cristãos, Diocleciano era o nome dele. Essa criatura reinou do ano 283 até o ano 305. Ele empreendeu a última e a mais cruel perseguição do império, e ele estava tão certo de que ele exterminaria os cristãos, que antes dele conseguir esse feito, ele mandou construir em vários lugares do império monumentos com a seguinte inscrição: cristãos exterminados. Ele tinha certeza que ele varreria da terra todos os cristãos. Então você pode imaginar o tamanho da crueldade que esse homem realizou para tentar exterminar os cristãos. Então 10 perseguições, a 10ª foi a pior. Parece até as 10 pragas do Egito, né? A 10ª é pior. A 10ª perseguição foi a pior que os irmãos enfrentaram. Então Esmirna descreve a condição da igreja desde a morte de João até quando o imperador Constantino abraçou o cristianismo lá no século IV. Essa igreja, amados, não recebeu nenhuma correção. Nenhuma. O Senhor não a corrige em nada. Pelo contrário, o Senhor a elogia. São 2 igrejas que o Senhor não corrige, Ele só elogia. É a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia. Entretanto, eles têm um inimigo interno. Olhe para o texto aí, verso 9. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Quem são os inimigos internos? Eles lutam com aqueles que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Lembra do embrião em Éfeso? A apostasia lá, que começou de forma embrionária? Em Esmirna, aquele embrião deu uma crescidinha e passou a se comportar assim, como a sinagoga de Satanás. Essa é a apostasia em Esmirna. Eles lutam para banir uma tendência judaizante. O que é essa tendência judaizante? Essa tendência é no sentido de tomar o formato da sinagoga judaica. Como assim? A sinagoga que você encontra nos evangelhos, né? Jesus frequentou várias vezes, os discípulos todos. No livro de Atos, quando Paulo visitava as diferentes cidades do império, ele ia primeiro na sinagoga, que era onde os judeus se reuniam. A sinagoga, ela nunca foi a vontade de Deus para Israel. A sinagoga surgiu no período do Antigo Testamento, mas num período em que o povo estava cativo na Babilônia. Lembra aqueles 70 anos que eles ficaram no cativeiro na Babilônia? A sinagoga nasceu na Babilônia. A Babilônia representa o mundo. A Babilônia representa a confusão do mundo. Então a sinagoga nasceu na